porque aí fica muito claro, pela perspectiva histórica que você deu do festival, o caráter de esquerda, o caráter combativo que o festival sempre teve. E você consegue ver as perspectivas históricas. Então, desde que você sai da Segunda Guerra Mundial pela paz, depois toda a questão da Guerra Fria, da Guerra Nuclear, até hoje, com a queda da União Soviética em 92, então você vê a questão mais anti-imperialista, né? Porque como fica um polo único, então a luta pelos povos contra o roubo, contra a desnacionalização das empresas, para que os recursos nacionais fiquem com o povo, seja distribuído por toda a população. E ele sempre teve esse caráter, né? Desde que a JR8, no caso, começou a militar, sempre puxou muito essa briga. E seu pai esteve lá no festival também, né? Meu pai foi da executiva da FMJD. Seu pai foi da executiva? Foi. É o Mauro Bianco, né? Nós temos foto dele aí, não temos não, produção? Olha lá o Maurão aí. O paizão, olha lá. Tá lá, tá com o Cláudio. E quem é aquela outra figura ali? Deve ser alguém da... O Márcio. É o Márcio. O Márcio, o Pedro Campos. Não, o que está junto com o Mauro parece ser alguém da Índia ou de um país assim. Meu pai estava magrinho, sabe? Então, isso foi em 1990. 90. Primeira participação. Que em 89 foi o primeiro festival que a JR8, no caso, começa a participar, com aquela bonita carta do Cláudio, né, para o avanço do desenvolvimento do socialismo, né, quando ele tenta brigar contra aquela política revisionista que estava na União Soviética, né, para que volta a ser coletividade, que a produção volta a ser coletivista e tudo mais. Aí o Cláudio manda uma bonita carta, então, e aí que a gente começa a ter a relação com a Coreia Popular e tudo mais. E aí, em 90, a primeira participação dos encontros, fóruns de organização da FMJD. Em 91, a gente é eleito por unanimidade para fazer parte da FMJD da executiva, e meu pai foi da executiva, foi vice-presidente da FMJD. Da FMJD. Exatamente. Certo. E hoje quem é que representa o Brasil e a América Latina lá na FMJD? O PCdoB. A juventude do PCdoB, o JS. O JS é que participa lá do festival. Uhum. E qual foi a grande discussão, o que vocês sentiram de interessante nesse festival? O que vocês trazem de experiência desse festival para a juventude brasileira que está assistindo vocês? Olha, Miguel, assim, principalmente o foco da América Latina foi a defesa da soberania nacional. Então a gente viu que com o Equador mesmo lutando contra a Chevron, né, que é um dos grandes nomes do monopólio petroleiro, e na defesa da Petroequador, assim como a Bolívia, a Argentina e a Venezuela está colocando sempre em frente a importância do Estado estar participando da extração e da retirada do petróleo, enquanto aqui no Brasil a gente está seguindo um caminho contrário, né? No governo Lula a gente teve um crescimento e um avanço tecnológico pela Petrobras, foi quando a gente conseguiu descobrir o campo do pré-sal, e já agora no governo Dilma a gente teve um grande retrocesso, que foi com a venda do campo de Libra para outros dois monopólios, que seria a Total e a Shell. Então o principal foco da América Latina mesmo era a defesa da soberania nacional. Quer dizer, o que você sentiu é que nos países aqui da América Latina, você citou Equador, Bolívia, Venezuela, Argentina, e no Brasil essa questão do petróleo, da defesa das riquezas nacionais, do direito das nações a poder usufruir dessa riqueza, é uma coisa que foi comum a toda a América Latina. Você vê que, por exemplo, a gente tem vários governos que realmente tomaram como frente dessas cartas de ideal mesmo a questão da industrialização do país, e que mais profundamente, como o Evo Morales falou no 5º Foro de São Paulo, e que saiu na capa do jornal Hora do Povo, que assim, não tem como um país ter uma soberania, não tem como um país crescer, se industrializar, se as riquezas naturais não estiverem na mão do povo. Então a gente vê que, por exemplo, no caso da Bolívia, o Evo Morales ele joga muito pesado, o seu governo é muito progressista no sentido de deixar o gás natural com a Bolívia.
Na Venezuela a mesma coisa, fortalecimento da PDVSA, então a reestatização da PDVSA, você conseguir ter a extração com uma empresa estatal, conseguir distribuir o petróleo para todo o povo, industrializar o seu país a partir dos recursos minerais que são do povo, que tem que ser distribuídos para o povo. Na Argentina a mesma coisa, no Brasil, como o Meire falou, a gente vem acompanhando, é um retrocesso muito grande. Então, com o governo Lula a gente conseguiu avançar, e hoje no governo Dilma realmente está em marcha ré. Então, a gente não está nem estagnado, está em marcha ré. E quando a gente descobre, em 2007, o pré-sal, e tem o maior campo da história da humanidade, que é o Campo de Libra, que seria o passaporte do Brasil para uma segunda independência, para o seu desenvolvimento, para ter mais dinheiro para educação, para a saúde, para saneamento básico, para transporte público. Realmente, ela tem uma política muito neoliberal de direita e realmente vende isso para os grandes monopólios, que significam efetivamente o quê? O controle das riquezas, o controle do povo, e aí também a gente tem a questão colocada das mídias, tanto que a gente está fazendo aqui uma mídia alternativa que tem sendo combativa pela América Latina, a Telesur e tudo mais, na mão do imperialismo, na mão do grande capital. Então essa briga da América Latina fazia como coro mesmo, tá? Todo mundo brigando pela sua soberania. Quer dizer, as juventudes desses países, do Equador, da Bolívia, da Argentina, vieram também com esta mesma preocupação de defender o controle sobre as suas riquezas naturais. Também, isso que vocês sentiram lá. Exatamente, pela soberania do país, né? Para que o país consiga se emancipar de fato. Né? Tá essa briga lá na Ucrânia, certo? Quer dizer, parece ter alguma coisa a ver também com o negócio do petróleo, gás, etc. Que a Ucrânia também na Síria. Vocês tiveram contato com as juventudes desses países do Oriente Médio, da Europa, do leste europeu? Sim, a Ucrânia efetivamente tinha uma boa representação da Ucrânia e da Rússia, das juventudes comunistas da Ucrânia e da Rússia, com uma linha bem progressista. A linha deles era bem essa, de emancipação contra o imperialismo, e hoje a gente vê realmente um golpe, né, que foi feito na Ucrânia, né, pró-Estados Unidos, pró-União Europeia, e que eles estão brigando lá para tentar dar um jeito naquela situação, uma situação que fica difícil para todo mundo entender o que realmente está acontecendo ali. Efetivamente a gente vê que o governo anterior não era um governo progressista, era um governo bem duvidoso, e efetivamente o que foi feito foi um golpe, né? Então foi um golpe de Estado. Então os caras querem prender o antigo presidente, está numa briga ideológica muito forte lá, e eles estavam presentes, estavam atuantes nas mesas. Já os sírios eu presenciei numa mesa de debate nessa questão do Oriente Médio, na questão do petróleo, para ficar com o povo, para desenvolver o país. Então foi o que o Saddam Hussein fez, foi como a Marcada fez, eles querem continuar nessa linha progressista. A juventude da Síria que estava lá era uma juventude a favor do atual presidente, defendendo a soberania da Síria contra as ingerências que estão acontecendo lá, os ataques que estão acontecendo. E eles estavam com expectativa, com esperança de que iam conseguir a vitória lá. A esperança todo mundo tem, né? Por isso que a gente questiona a briga, porque a esperança tem que ser o último que morre. Só que a briga lá eu acho que é muito maior do que a briga aqui, né? Porque efetivamente lá eles sofrem guerras. A gente vê no Iraque, eles invadiram, bombardearam, mataram idosos, crianças, mulheres, mataram Saddam Hussein de uma forma criminosa. Por conta do petróleo. Por conta do petróleo, não tem outra. Porque essa história de liberdade aí, naquela carta do Leandro fica muito claro que eles querem vincular Estados Unidos à liberdade, mas a liberdade deles, né? Então eles colocam, ameaçam, matam, torturam. Isso fica muito claro. O Jornal do Povo fez na época uma grande crítica a isso, faz até hoje uma grande crítica a isso, e que fica muito claro para todo mundo que não tem um outro porquê, se não é o petróleo, se não é saquear, roubar o petróleo do povo e trazer para a lógica do capital, para a lógica do imperialismo. Mas vocês disseram que aqui na América Latina, essa questão da luta pela riqueza, o controle nacional sobre as riquezas, é o que está mais ou menos unificando, é a temática, é a Chevron tentando tomar conta lá do Equador, na Bolívia a luta também vai por aí. Na Síria e na Europa, na Ucrânia, que outra juventude vocês encontraram lá
festival, que vocês puderam intercambiar? Da Síria e da Ucrânia? Não, de outros países. Síria e Ucrânia você falou um pouquinho, que outros países vocês encontraram lá? A gente conseguiu da Coreia. A juventude da Coreia Popular, a juventude, tem até a juventude comunista dos Estados Unidos, do Canadá. É até engraçado falar, não, eu fiquei meio assim, mas realmente eles são, e tem uma linha bem legal. Aí você viu o pessoal da Colômbia, o pessoal dos Estados Unidos que foi lá, participa daquele movimento lá, Occupy Wall Street. Eles têm o Freedom Cuban 5, eles participam pela libertação dos 5 cubanos, e também pela Occupy Wall Street, lá, para fazer aquela crítica, né, ao sistema do capital financeiro e tudo mais. A gente também se deparou com a juventude da Colômbia, então a JUCO, né, a Juventude Comunista, a JJCC, que é a Juventude Comunista do Chile. O movimento MUP da Argentina, a J. Perón, a Juventude Peronista. Da África. Da África do Sul, a Juventude do Mandela estava presente. Da Venezuela, o pessoal da Juventude Comunista da Venezuela e do PSUV estavam presentes. E que mensagem que vocês falaram um pouquinho do que vocês sentiram das várias delegações que estavam presentes lá, mas que mensagem vocês levaram do Brasil para essas delegações da juventude do resto do mundo? Efetivamente, pelo menos a delegação que a gente organizou em Araraquara, levamos 3 companheiros lá da cidade, uma briga que a gente está trazendo junto com a UNE e o Partido Pátria Livre, também está com uma linha, acho que a linha mais coerente que a gente tem atualmente é a questão do capital estrangeiro nas nossas universidades particulares. Que efetivamente, com a crise de 2008, os grandes monopólios eles saíram das economias centrais do capitalismo e vieram para os países subdesenvolvidos e naquela lógica do capital ganhar dinheiro no que vier. E agora a nossa educação entra em xeque com a entrada dos grandes monopólios na nossa educação. Então hoje aqui no Brasil a gente tem grandes grupos como a Croton, a FIX Estácio de Sá, a Laureate, a Gama Filho, como grandes empresas que a partir do capital especulativo investem em educação. Então, efetivamente, eles têm mais matrículas juntos do que toda a nossa rede federal e colocam em xeque a formação dos nossos profissionais. Então você tem um curso de engenharia à distância, um curso de medicina onde você não tem laboratório. Então você não dá a mínima condição para o estudante sair formado para auxiliar no desenvolvimento do país. Porque ele é formado com uma outra lógica, virou uma fábrica de diplomas. Então a UNE, a UEE está entrando com uma briga, está entrando com o pé na porta total para conseguir estar desmascarando isso, tá expulsando eles do nosso país e que dê continuidade que começou no governo Lula, que foi o REUNE, né? Que é a reforma universitária, a expansão das universidades federais, para que realmente a gente consiga colocar o povo dentro da universidade e também debater que tipo de universidade a gente quer, né? Então isso foi levado lá e digo pela delegação de Araraquara, pelo todo o empenho que o DCE da Uniara está tendo para estar colocando essa discussão na massa, que é a questão do capital estrangeiro nas universidades, assim como a Uniara ainda é nacional. A Uniara ainda é nacional. Ainda é nacional, mas está resistindo bravamente a esse assédio. Toda vez que a gente vai se reunir com o reitor, ele fundos estrangeiros que estão comprando qualquer coisa, tudo que é a universidade. Ele fala pra gente, toda vez que a gente vai lá, ele fala, pô, recebi uma proposta uma oferta, outro grupo X veio querer comprar e ele não quer, resiste bravamente, existe até aumento a mensalidade. Mas o assédio é gigante. Grande. Até a Mackenzie agora, né? Acho que até a Mackenzie pode falar melhor. O reitor do Mackenzie, esses dias a gente se reuniu com ele e ele fala, ele já recebeu ameaças. Ameaças por não querer vender a Mackenzie e muitas ofertas para realmente vender o grupo Mackenzie.